Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês proibições da Turquia na entrada de navios caçadores de minas da Ucrânia na região do Mar Negro, que devem o quê? Ser usados contra a Rússia em sua guerra atual em curso. E vou ainda analisar os motivos desta proibição. Mas antes peço encarecidamente que se inscreva aqui no canal, ativem as notificações, deem um joinha nos vídeos para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E também, como já sabem, temos uma loja ativa, uma loja virtual, umapenca.com/área militar. É nesta loja que você encontra as melhores camisetas com estampas incríveis, camisetas com estampas de diversos tipos. Temos também canecas, inclusive canecas dos motores Raptor da SpaceX, do canal Área Militar para quem gosta da Rússia. Também temos aí do exército russo. Temos também camisetas, por exemplo, da Ucrânia. Então temos o que? Produtos, estampas, temáticas para vários tipos de gosto. Temos também do Mossad, temos do F-22, são mais de 70 produtos incríveis aqui na loja do Área Militar, através do endereço do site umapenca.com/área militar. Então, vamos para o que realmente interessa, o que é interessante, o que é relevante estudarmos nesse momento para a geopolítica, para você, um inscrito aqui do canal. Recentemente, 2 navios de guerra foram proibidos de entrarem no Mar Negro, de serem entregues para a Ucrânia. Não por uma situação envolvendo alguma sanção contra a Ucrânia ou contra o fornecedor deste navio, ou ainda pela falta, vamos dizer assim, de um interesse por conta da Ucrânia, por exemplo, ou a falta de militares capacitados, preparados para manobrarem, para utilizarem este equipamento, este caçador de minas, mas sim por uma decisão de alto nível dentro do governo turco, dentro da Turquia. Isso porque, em dezembro do ano passado, o Reino Unido ele afirmou que iria transferir 2 navios caçadores de minas da Marinha Real Britânica nas mãos até da Marinha Ucraniana. Mas qual que era o motivo? Ajudar a fortalecer a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. Então qual que é o objetivo neste momento da Ucrânia? É devastar a Rússia? Não. É de se defender e tentar afastar o mais rápido possível, de forma mais definitivamente possível, as tropas russas em seu território, seja por terra, ar ou mar. Então essa doação, ela faz parte de um acordo assinado entre as duas partes, Reino Unido e Ucrânia, em junho de 2021. Estamos falando de uma situação de mais de 2 anos atrás. Então essas duas nações e também os parceiros industriais dentro da Ucrânia e também do Reino Unido, eles se comprometeram em impulsionar os projetos de melhoria das capacidades navais da Ucrânia dentro do seu próprio país para favorecer o que? A sua segurança no Mar Negro, incluindo o que? A criação até mesmo de novas bases navais e a compra de pelo menos 2 navios e contramedidas para minas. E o que estamos falando aqui, estamos nos referindo, é a classe de caçadores de minas Sandown. É um caçador de minas britânico, um dos mais bem equipados equipamentos caçadores de minas. Então trata-se, segundo a Royal Navy, ou a Marinha Real Britânica, em seu site, trata-se de uma classe de navios que é composta exclusivamente por 3 navios em serviço ativo atualmente, com a sua função principal de trabalhar principalmente na caça de equipamentos explosivos que estão ali dispersos, que estão ali presentes nas áreas de mar, nas áreas de costa litorânea, limpando minas,
para que favoreça a passagem segura de forças, seja militares ou comerciais ou civis. Então esses navios, resumidamente, também proporcionam uma camada adicional de proteção, graças ao seu poder de fogo, como caçador também de varredura de equipamentos ativos navais na superfície e abaixo da superfície do mar, e também ele possui um papel de patrulha de plataformas offshores, seja plataformas de gás ou plataformas de petróleo. Então essa decisão, é interessante a gente desmembrar que essa decisão, ela, segundo a Turquia, é puramente técnica, tá? Então, de forma mais assertiva em relação a todas essas proibições e o que gerou esses rumores de que a Turquia estaria favorecendo a Rússia, surgiram ali especialistas como o comandante americano que já trabalhou como um comandante comandante supremo na Aliança de Defesa na Europa, que é o comandante James Stavridis. Ele se pronunciou a respeito dessa decisão da Turquia. E eu trouxe aqui um relato bem forte dele, que ele se posicionou de uma forma em desacordo com essa decisão da Turquia, principalmente por ela ser um membro ativo da OTAN. E ele, inclusive, ele disse que muitas vezes a Turquia ela adota uma linha mais dura contra a Ucrânia, mas de uma forma mais leve e leviana contra a Rússia. E ele disse, segundo ele, que essa decisão de Ankara é uma decisão errada que vai prejudicar exclusivamente não somente a Ucrânia, mas toda a OTAN. Então, a Ankara, de forma transparente, ela confirmou na terça-feira passada, 9 de janeiro, recentemente, que esses navios caçadores de minas, não conseguiriam atravessar do Mediterrâneo para a região do Mar Negro, por exemplo, através do quê? Do seu estratégico estreito de Dardanelos e Bósforo. E é claro que isso tem claros motivos, que segundo eles, os turcos, eles são obrigados, a Turquia ela é obrigada a impedir o quê? A passagem desses navios em tempos de guerra, principalmente navios de guerra, em tempos de conflitos, em tempos de guerra, mas não navios comerciais. Até mesmo se esses navios comerciais estiverem equipamentos de destruição, equipamentos bélicos, eles também serão barrados e, se insistirem, poderão ser afundados conforme o que a Turquia ela defende a Convenção de Montreal de 1936. E eu vou explicar com alto rigor de detalhes aqui para vocês. Mas antes eu vou aqui entrar no nosso, que eu gosto muito de trabalhar com mapa, no nosso Google Earth, e eu vou mostrar para vocês aonde que está localizada essas regiões, a região do Estreito de Dardanelos e o Estreito de Bósforo. Então vocês têm, observem aqui o Mar Mediterrâneo, que na região, na porção mais ao leste do Mar Mediterrâneo, temos quem? O Oriente Médio, com o Líbano, com, Israel, temos ali o Egito, temos a Síria, temos a região do arquipélago de Chipre, temos aqui a Grécia, temos aqui a Turquia. Então, quando você já sai aqui do Mar Negro, você adentra no Mar Egeu. Quando você adentra no Mar Egeu, você vai estar diante de uma estrutura natural que é chamada de região de Dardanelos ou Estreito de Dardanelos, porque realmente ele se mostra como um estreito marítimo aqui na região, que tem grandes dificuldades ali de embarcações passarem, mas também é uma forma de controle natural que a Turquia ela possui nesse pedaço de terra e também de mar. Então, logo que o navio ele adentra, seja civil, marítimo, comercial ou bélico, ele vai cair na onde? No Mar de Mármara. E quando ele adentra no Mar de Mármara, ele dá diante do porto de Istambul, que aqui já está diante do Mar Negro. E também para atravessar para o Mar Negro, ele precisa atravessar um outro estreito natural, que é o Estreito de Bósforo.
Então, esse Estreito de Bósforo, ele também é controlado e vigiado estritamente pela Turquia e pela Convenção de Montreal. A Turquia ela tem pleno direito de barrar qualquer tipo de embarcação que ela julgar incoerente com suas regras, com a segurança local, principalmente navios de guerra que estejam envolvidos em uma guerra na região, por exemplo, do Mar Negro. Então, são o que? Figuras importantes para levantarmos, são estruturas importantes para colocarmos aqui como detalhes e principalmente são mapas ricos em detalhes que precisamos e que eu já detalhei para vocês entenderem, se situarem no mapa a região que é realmente bem complexa. Então, a Convenção de Montreal de 1936, ela foi um acordo, ela é, na verdade, um acordo extremamente importante que ela engloba o Estreito de Dardanelos, o Mar de Mármara e também o Estreito de Bósforo. Naquela época em que a Turquia ela saiu daquele Império Otomano e ela se fundiu como uma república, muitas questões de segurança e de território da região foram colocadas em disputa, então vieram acordos e tratados para resolverem esses problemas territoriais. Então, naquela época, os então signatários do Tratado de Lausana, que era um acordo que levou ao reconhecimento internacional de uma Turquia que era então Império Otomano para uma República da Turquia, como que sucessora do extinto Império Otomano. Então, ela confirmou que partes daqueles territórios, partes territoriais do Império Otomano, ficou para a república formada ali recentemente, a Turquia. Então, esses signatários analisaram essa reivindicação da Turquia, que ela reivindicava um controle mais absoluto sobre a região dos estreitos, Bósforo, o Mar de Mármara, o Estreito de Dardanelos, e também parte do Mar Negro. Então, esses envolvidos, a Turquia, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Rússia, e eles concordaram em devolver essa zona de controle militar para os turcos. Então, através da Convenção de Montreal, a Turquia ela obteve novamente essa zona de controle sobre toda essa porção marítima e territorial na região da Eurásia. Assim, então, por convenção, através da Convenção de Montreal, a Turquia ela se permitiu, ela teve o direito e também o dever de fechar o estreito a todos os navios de guerra em tempos de paz, em tempos de guerra e não de paz, e permitir ainda a livre passagem de navios mercantes. Então, numa situação de guerra, fica concordado que a Turquia ela jamais pode proibir navios mercantes de circularem por esta região. Até porque os navios mercantes não somente beneficiam os agentes de guerra, mas os agentes que não estão em guerra. Ao contrário dos navios dos ativos militares, que beneficiam somente os donos de suas bandeiras, os donos de seus equipamentos. Então, o que isso significa? Por exemplo, se um navio de guerra da Rússia pertence ao Ártico, lá a frota do norte da Rússia, e ele estivesse operando, por exemplo, fora ali da região do Mar Negro, seja lá o Pacífico, por exemplo. Então, antes da guerra na Ucrânia, que eclodiu em 2022, essas embarcações, esses ativos poderiam atravessar a região dos estreitos, adentrarem no Mar Negro sem problema nenhum. Mas quando eclodiu essa guerra, em 2022, em 24 de fevereiro, a Turquia ela já decidiu que fecharia os portos para ativos navais que não fossem da casa, que não fossem da frota do Mar Negro de suas respectivas nações. Ou seja, aquele navio que tem o seu porto, a sua casa, lá no Ártico, na frota norte da Rússia, não poderia entrar no Mar Negro. Mas aquele navio que pertence à frota do Mar Negro, que estava, por exemplo, operando no Ártico ou no Pacífico, por exemplo, no Mediterrâneo, só um dado exemplo,
poderia sim retornar para a região do Mar Negro. Então, com isso, todas as nações do Mar Negro, resumidamente, operam de forma restrita. E caso seus navios eles sejam destruídos, ficarão ainda mais restritas pela impossibilidade de outros navios desta nação retornarem ou entrarem nesse território que está proibido no Mar Negro. Então, é a mesma coisa de dizer que a Rússia ela tem sua frota naval do Mar Negro, alguns ativos foram destruídos, ela não pode mais retirar a frota de outras regiões e levar para o Mar Negro. Ela vai ficar com aquela restrição de números no Mar Negro. E a frota, aos poucos, ela vai diminuindo por conta da Convenção de Montreal, em que a Turquia ela lida com tudo isso. Então a Turquia surgiu todo esse boato porque ela é um membro ativo da OTAN. E como tal, segundo algumas autoridades e analistas, ela deveria atender aos interesses da OTAN, atender aos aliados que estão apoiando a Ucrânia. Mas ela falou que não. A Turquia ela seguiu a Convenção de Montreal, disse que permitir que os navios viajem pelas suas águas violaria, sem dúvida alguma, a Convenção de Montreal e que isso bloqueia efetivamente os navios militares das partes em guerra de passarem por esses dois estreitos, exceto aqueles que regressam às bases navais, aos seus portos de origem. Então, quando a guerra na Ucrânia começou, a Turquia ela havia sim anunciado que iria implementar uma convenção e bloqueou ainda a entrada de navios de guerra, por exemplo, da Rússia nos estreitos. E isso de fato foi consolidado, principalmente embarcações da frota norte do Mar Negro. Então, uma vez que essas bases desses navios não eram no Mar Negro, caso contrário, ela seria obrigada a validar a passagem dessas embarcações. Ponto. Então a convenção ela permite sim à Turquia que ela tenha a palavra final sobre a passagem de todos esses navios de guerra, tá? Não comercial, caso se considere em perigo de ser arrastada para uma guerra. Ou seja, ela corre o risco se permitir uma passagem de equipamento, porque ela estaria fazendo o quê? Dois pesos e duas medidas em relação a passagem de ativos militares. Então, no entanto, de forma a encerrar esse assunto, de acordo com o Ocidente, de acordo com os membros da OTAN, onde a Turquia também faz parte, a Turquia certamente ela poderia ter decidido permitir a entrada, sim, de navios defensivos, como esses caças-minas britânicos em favor da Ucrânia no Mar Negro, porque segundo algumas autoridades e analistas da própria OTAN, porque há uma discrição suficiente encoberto e ao abrigo da Convenção de Montreal, em que esses caça-minas são de natureza puramente defensiva e não de ataque ou de ameaça, por exemplo. Então essa é a posição clara da OTAN, que ela é acordada pela Turquia como parte do seu papel na OTAN. Ou seja, ela como membro deveria defender a OTAN. Mas, de toda forma, não se trata apenas de um equipamento defensivo. É claro que vai retirar equipamentos, minas, mas também ela pode liberar equipamentos e pode liberar outras minas na região do Mar Negro e também ser um barco de patrulha. Esta é a posição da OTAN, certamente defendendo seus interesses. Já para as autoridades da Turquia, as autoridades turcas, elas destacam que as medidas de Ankara, ou seja, da Turquia, são para evitar o quê? Que sangue turco seja derramado como parte de uma guerra no Mar Negro, ali na região, em nome dos Estados Unidos, em nome da OTAN. Eles não querem arriscar a segurança da própria Turquia, liberando um ativo militar e não apenas um ativo de defesa. Então, muitas controvérsias vêm, né? Porque a Turquia é um membro da OTAN, mas parte aí dessa horda aí de autoridades que defendem a Ucrânia dizem sim que
acusam de diferentes formas, diferentes vezes aí a Turquia de não tomar medidas mais enérgicas contra os militares, os navios auxiliares ali da Rússia, que se deslocam nessas águas. No entanto, todos esses equipamentos que foram liberados, eles pertenciam sim à frota do Mar Negro. Então, é preciso observar esses dois lados para se chegar num acordo. Então, há muitas acusações, mas grande parte delas são infundadas com base nas regras, nas leis e nos acordos e nas convenções, por exemplo, na Convenção de Montreal. De fato, para encerrarmos, essas exportações que estão ocorrendo no Mar Negro, principalmente de grãos, estão sendo sim prejudicadas pelas minas que estão depositadas ali na região das águas, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, principalmente nas encostas dos grandes portos, que tem ali as saídas adjacentes dos portos por esses navios comerciais. Mas é claro que esses caças-minas seriam sim fundamentais em reduzir esse número dessas armadilhas, dar maior segurança na área comercial de transporte de grãos. E é claro que isso beneficiaria não somente a Ucrânia, mas também a própria Rússia e também a própria Turquia e outros aliados da OTAN. No entanto, eu jogo a pergunta a vocês inscritos aqui do canal, que acompanham, que gostam de analisar, que gostam de estudar. Vocês consideram que a decisão da Turquia ela foi correta? Tomando com todas essas informações que eu trouxe aqui para vocês, dados científicos, dados ali através de acordos e convenção, e ainda esse escoamento de grãos ele é fundamental, como todo mundo já sabe aqui, mesmo, ou seja, para a própria Rússia, que ela quer também escoar seus produtos. Mas será mesmo que Moscou ela autorizaria, caso essas embarcações entrassem no Mar Negro e fossem para a Ucrânia, certamente a Rússia, Moscou, autorizaria a desminagem progressiva da área da região dos portos da Ucrânia, sabendo que futuramente os ucranianos poderão usar esta condição de desminagem para avançar suas forças, seja navais, remotamente controladas ou não, contra a península da Crimeia atualmente controlada pela Rússia? Eis questões, são questões importantes que eu estou colocando para vocês, que remete tudo isso que já comentamos aqui, que realmente é um assunto mais delicado e às vezes um pouco relativo. Então era esta análise que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tenham gostado, é claro. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos com amigos, com familiares, para que o canal ganhe ainda mais relevância aqui na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui no canal.